Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todas as manhãs. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, por nos seguir, por estar junto com a gente nesse tempo de crescimento, edificação, tempo difícil, né? Mas dias difíceis formam homens fortes, pessoas fortes, amém? Então vamos continuar lutando e vencendo, porque a vida é uma guerra diária. Todo dia você acorda para vencer. Todo dia nós acordamos para lutar. E não dá tempo de descansar, vamos descansar na eternidade. Enquanto isso, um abração aos meus queridos amigos e irmãos dessa terra amada, Querência Nil, Rio Grande Gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. A todos os gaúchos e gaúchas que nos ouvem agora. Um abraço à terra maravilhosa, lugar, um paraíso no Brasil, né, que é Santa Catarina. Não sou catarinense, mas atualmente eu resido no estado mais rico, mais industrializado, com um dos maiores PIBs, uma educação tremenda. Eu moro num dos melhores estados do Brasil, que é Santa Catarina, numa cidade com índice máximo de segurança e educação, que é Criciúma. Um abraço a todos os catarinenses, meus amigos e irmãos que me ouvem daqui. Um abraço também ao povo querido, que eu amo demais, a minerada. Uma vez eu estive numa cidade chamada Nanuque, no norte de Minas Gerais, e foi inesquecível para mim. Como os mineiros são ultra mega receptivos, pelo menos é a impressão que eu tenho. Né? Um abraço a todos os amigos, Bispo Giovanni, lá em Juiz de Fora, você que está me ouvindo aí da Sara Nossa Terra, de Juiz de Fora, manda um abração para ele, a todos os amigos e os irmãos daí dessa região maravilhosa, tá bom? Um abraço também a todos os cariocas, Jerusalém do Brasil, minha cidade natal, querida, sou natural de Cascadura, Hospital Brasil, Portugal. Deus abraço, um abração a todos os meus irmãos em Cristo, terra do Flamengo, terra de Jesus, Rio de Janeiro, certo? Um abraço também para São Paulo, grande São Paulo que está no embate político aí, que está dominando as redes sociais, parando o Brasil. Tem gente daqui que quer votar lá. Mole, pastor Bispo Paulo. Sabia disso? Bem-vindo, Bispo Paulo, tudo bem? Não dia alguém que nos coloque e nos tira do ar. Shalom, Pai, uma paz a todos. Posso votar lá em São Paulo? Eu queria votar em São Paulo. Como é que pode, né? Interessante, né? As crianças, cara. Eu quero votar nele, né? Interessante isso, viu? Bem-vindo, Bispo Robson Cruzoé, tudo bem? Bispo Robson também quer votar em São Paulo. Tá louco para votar lá. Não, eu sou da Grande São Paulo. Aqui os prefeitos, né, os candidatos a prefeito são outros. Aqui até tem que falar isso, sabe, nas reuniões aqui, porque a discussão parece que é só São Paulo, né? Não, olha, vocês olhem para a nossa realidade aqui municipal. São Paulo povo de São Paulo, da cidade de São Paulo. Chegou o grande, mega, ultra Bispo Hugo de Jesus. Welcome. Olá, povo de Deus, glória a Deus, aleluia. Mais um programa, mais um desafio, né, hoje, né? Deus abençoe aí Kennedy, Paulo, Robson, Deus abençoe aí o Denis, que está conectado, e os nossos ouvintes espalhados pelo planeta aí. Um grande abraço. E a galera do YouTube, que está ali fiel com a gente, obrigado pelo apoio. Pessoal, dá o seu like aí para o nosso programa crescer, espalhar, expandir, atingir mais pessoas e mais pessoas também serem edificadas através da nossa programação. Vamos lá, então? Então, hoje, nosso âncora, aquele que escolhe o tema de hoje, quinta-feira, é o bispo gremista, que nasceu em Curitiba e hoje reside em Maringá, mas que nunca jogou uma bola, mas é Grêmio. Bispo Paulo Renato. Já joguei bola, já. Jogo muita bola. Sempre que eu vejo uma bola no lugar errado, eu pego, arremesso, jogo para mais longe.
jogo muita bola, jogo bola igual o Grêmio, muita bola. Então, um abraço para todos aí, pessoal que está na rádio conosco, sempre firme e fiel, pessoal do YouTube também, tem um público aí que parece que gosta da gente, né? Sempre está conosco aí. Quem quiser ver a cara da gente aí na rádio, aí acessa o YouTube, mas deixa a rádio ligada também, porque a gente precisa da sua audiência aí na rádio, tá? E também quem nos ouve pelos streamings, depois, recuperando aí tudo. Bom, nosso tema de hoje está fundamentado aí com base nos últimos estudos que a gente vem fazendo por aqui, e eu não me lembro exatamente quem, mas alguém pediu que a gente falasse sobre as traduções bíblicas, né? Sobre a questão das traduções bíblicas, o impacto dessas traduções, quanto que elas contribuem, ou talvez, será que atrapalham, né? Um pouco mais sobre esse assunto. Aí eu resolvi por colocar isso na pauta hoje, para a gente poder conversar um pouquinho aqui, né? Pesquisar juntos, trazer algumas elucidações, algumas direções desse sentido aí. Bom, enfim, então são as traduções da Bíblia, não necessariamente falar sobre cada uma delas, mas sobre esse contexto geral, né? E eu acho que é difícil a gente entrar no assunto sobre traduções bíblicas sem antes a gente falar sobre um nome que deveria ser um nome muito conhecido e muito honrado, mas que às vezes fica esquecido. Quando que ele é lembrado? Ele é lembrado quando você vira a primeira página da Bíblia, toda e qualquer edição bíblica de origem evangélica, né, ou protestante, digamos assim. Quando você pega uma Bíblia, você abre a capa, você vai ver ali, tradução João Ferreira de Almeida. Aí você tem as diferentes traduções, né, como, por exemplo, as mais famosas, que são a Revista e Corrigida, a Revista e Atualizada, as mais tradicionais, né? Foram feitas por esse homem, João Ferreira de Almeida. E quem foi o João Ferreira de Almeida? Esse homem, para começar, ele é português, né? Ele nasce numa cidade chamada Torre de Tavares, em Portugal, em aproximadamente 1628, e ele vive até 1691. Nem fiz a conta aí quantos anos ele viveu aproximadamente, né? Mas seja como for, ele nasce em 1628, ali em Portugal, e morre numa cidade chamada Batávia, em 1691. Batávia é hoje Jakarta, capital da Indonésia. Tá? E ele foi missionário, foi pastor no sudeste da Ásia, por um bom tempo da sua vida, começando muito cedo nessa jornada por conta de mudança de seus pais. Ele ali com 16 anos de idade já dominava algumas línguas, né? Ele foi um poliglota, e ele começou a fazer traduções, e as suas traduções eram focadas nas escrituras sagradas. Aos 16 anos, ele começa a traduzir os evangelhos e as cartas, algumas cartas do Novo Testamento, para a língua espanhola. Terminou isso aí em mais ou menos 1 ano e meio. E aí, só que isso nunca foi publicado, né? Depois ele muda para uma cidade, ele morava nessa ocasião numa cidade chamada Malaca, ali na região, e depois ele se muda, né, em 1651 para Batávia, que é Jakarta, hoje em dia, onde ele foi ordenado pastor. Ele era da vertente calvinista, tá, um presbiteriano, e ordenado pastor, ele começou a dar aulas de português para outros pastores ali, traduzir livros cristãos e dava catecismo para professores primários em Jakarta. Já não vou mais usar o nome da Batávia, não vamos falar Jakarta, que é o conhecido hoje em dia. Veja só, muito novo, já proeminente desse jeito, pastor, né? Ele dava aulas de português ali, por quê? Porque o português, por conta da tecnologia de navegação da época, ele se tornou meio que a língua oficial do comércio internacional. Então, por isso que ele fazia esse tipo de trabalho, fazia essas traduções, né? E mais ou menos
coisa de 6 anos depois, ele se muda para o sul da Índia, foi pastor ali, sofreu algumas dificuldades, algumas perseguições, algumas rejeições ministeriais por conta disso, e a própria Inquisição da época, né, deu uma ordem assim sobre Almeida, né, que ele fosse queimado numa praça pública na cidade de Goa. Olha só, não é fácil, né? E assim segue a vida desse homem que Deus levantou e usou de uma forma poderosa, onde em 1681 ele traz a primeira edição do Novo Testamento de Almeida, né? Finalmente ele consegue emplacar a publicação das Escrituras através de uma tradução feita por ele. Essa tradução foi impressa em Amsterdã, na Holanda, né? E aí, então, as coisas começam a fluir melhor nessa questão das traduções bíblicas feitas por ele, tá? Onde em 1712 já começa a chegar as publicações com ele já morto. Interessante, né, que os grandes heróis da fé aí, eles fizeram o seu trabalho sem ver até onde isso poderia chegar. E hoje em dia, no Brasil, o que domina aí, pelo menos na vertente protestante, são as traduções feitas por José Ferreira de Almeida, que deu essa grande contribuição para nós, né? Não sei se vocês chegaram a ter tempo para pesquisar alguma coisa a mais. Você falou José, João Ferreira de Almeida. João, falei José agora, antes eu falei João. Foi só de agora. Devo ter confundido por causa do meu pai, o Arthur José. Nossa, agora... nem sabia que ele era Arthur José. Então, Arthur José Coutinho. Mas, enfim, meu pai não traduziu a Bíblia, não. Quem traduziu foi o João Ferreira de Almeida. Esse foi o tradutor. Ele deixou para nós, né, alguns legados que hoje são as grandes versões utilizadas. A primeira é a Revista e Corrigida. Geralmente, pessoal pentecostal raiz gosta mais, né, os assembleianos, né, gostam mais da Revista e Corrigida. O pessoal mais neopentecostal ou igrejas da restauração, como é a Sara, os batistas, gostam mais da Revista Atualizada. E tem a Nova Almeida Atualizada, a chamada NAA, né? RCRA e NAA, Nova Almeida Atualizada, que foi lançada em 2017. Essas são as traduções mais comuns, né? Mas tem também, por exemplo, Bíblia Viva, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, entre outras que tem por aí, Trinitariana, né? E algumas que variam para as vertentes comentadas. Mas queria soltar para vocês um pouquinho aí, Bispo Hugo, Bispo Robson, Pastor Kennedy, se vocês têm alguma coisa para acrescentar a respeito disso daí. Eu achei interessante essa introdução, eu li um pouco sobre ele. Realmente eu não era um profundo conhecedor da história do João, né? Mas em relação às traduções, eu sempre me identifiquei com as mais literais, tá? Eu gosto da tradução, vocês chamam aqui, ela está aqui no texto, aqui, né, da tradução de equivalência formal, literal ou palavra por palavra, né? Eu tenho um gosto especial por essa tradução, porque ela sempre me leva a uma compreensão mais exata, mais original do autor, né? Porque quando você interpreta, a pessoa que interpretou e coloca a sua interpretação, ela já coloca um pouco do seu tempo, do seu momento naquela tradução. E a literal, ela procura ser fiel ao significado da palavra no original, né? Eu tenho várias Bíblias, né? Quando eu gosto de preparar a palavra, né, um sermão com várias Bíblias, com um dicionário bíblico,
enfim, referências, e eu sempre me identifiquei mais com a literal. Apesar de alguns acharem um pouco mais difícil a interpretação, né, porque as palavras são um pouco mais difíceis de entender, mas eu sou mais literalista, né? Sempre falo isso, né? Eu gosto da tradução literal, até porque eu não quero me perder na atualização da palavra, né? Porque essa atualização de hoje, para mim, ela não atualiza nada, ela distorce, né? O que estão fazendo hoje não é uma atualização, é uma distorção, né? Em relação à palavra de Deus. Isso que o pastor Kennedy está falando são os princípios usados para tradução, né? Que é a equivalência formal, literal ou palavra por palavra. Você vai encontrar, por exemplo, a famosa King James, né? Do rei Tiago. A versão King James, que é o Robson, o gato preto passando aí vai dar azar. Rapaz, o cara tem um gato, mano. Eu não tinha visto isso, não. Olha aí. São Paulo e Fluminense vão perder, hein? O gato preto passando, e o Fluminense perde desse jeito. Top. Então. A Banguela, deixa ele quietinho aqui, que ele está assistindo o programa. Boa, né? Ele não incomoda, né? Olha aí que legal. Então, essa por equivalência formal, literalidade, né, palavra por palavra, por exemplo, a tradução King James, que é uma muito famosa internacional aí, que acaba sendo base de muita coisa. Né? Também o segundo modelo aí seria de equivalência dinâmica, né, funcional, semântica, que seria pensamento por pensamento. A gente tem aí a NVI e a NTLH, que acabam trazendo uma menos formalidade na forma escrita, para que a leitura procure ser um pouco mais acessível, popularmente falando, e mais fluida, né? No sentido do entendimento. E ainda teria a por paráfrase, né? Que seria o caso a Bíblia Viva. A Bíblia Viva foi bem usada, né, Bispo Hugo? Durante um tempo aí, a gente tinha... O pessoal da cura interior gostava de usar mais a Bíblia Viva, né? Essas traduções mais fluidas, mais acessíveis. Eu fui educado na Revista e Corrigida e depois de uns 4 anos eu passei para a Atualizada. Eu sou adepto da João Ferreira de Almeida. Desde que eu me converti praticamente, né? Eu tive contato com a Revista e Corrigida e não me converti em igreja pentecostal, me converti numa comunidade evangélica que não é neopentecostal, viu, Paulo Renato? Uhum. Nós somos comunidade evangélica. Nós somos da restauração, deixei claro isso aqui. E gosto muito da Ferreira de Almeida, uso o Strong, né, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é vamos dizer assim, é um dos que interpretam palavra por palavra no original, né, no grego, no aramaico e no hebraico. A Bíblia, para quem, acho que a maioria aqui que está nos ouvindo agora, o pessoal aí do YouTube, os ouvintes queridos, a Bíblia ela foi escrita originariamente em hebreu, né, o Velho Testamento, e aramaico. E depois, o aramaico é uma língua prima, vamos dizer assim, como o castelhano é primo do português, né? O aramaico é parecido com o hebraico. Seria meio que mãe do hebraico, assim, de alguma forma, né? O aramaico, né? Exatamente. E depois o grego, né? Que foi o Novo Testamento todo escrito em grego. E é interessante você poder ter contato com a Bíblia e sempre checando as palavras que muitas vezes elas dão um outro significado para o texto, né? E o tradutor acreditou na hora, os tradutores, né? O próprio João Ferreira de Almeida acredita e fez uma direção, porque o João Ferreira de Almeida, pelo que eu li, ele traduziu do castelhano, né? Do espanhol. Ele começou do espanhol. Ele traduziu do espanhol. Né? Obviamente, ele deve ter feito consultas no hebraico, no grego, no aramaico, né? Para poder ser mais preciso na expressão da língua. Eu acho muito importante você ter outras versões, até para você... Eu, particularmente, faço isso quando eu vou pregar um texto e ele é um pouco complexo, né? Às vezes as palavras no português antigo tornam a interpretação um pouco complexa, né? Então é importante você ter outras traduções. A linguagem de hoje, eu acho ela muito
eu acho ela muito solta. Eu não gosto muito, mas às vezes eu uso. Agora, o que mais me agrada para entender um texto, quando eu estou confuso em relação a ele, é a NVT. É uma tradução que surgiu depois de 2010, da Mundo Cristão, né? Da editora Mundo Cristão. Foi feito por um grupo de pessoas. É a nova versão transformadora. Essa versão é muito boa. Eu recomendo. A minha filha usa, adolescente. Ela diz que ela entende muito melhor lendo por ali. Ela é muito interessante mesmo. Eu gosto de usá-la também com textos mais complexos, textos mais elaborados, né? E sempre consultando a palavra no original da sua língua, né? Eu creio que a melhor maneira de se ler a Bíblia hoje, porque, por exemplo, como se disse lá de Apocalipse do cavalo amarelo, né? Realmente, o texto lá não fala amarelo. O texto lá fala em verde, né? Mas está em todas as traduções está amarelo, inclusive na NVT, né? Então, são raras. Isso é uma curiosidade, ô bispo. Isso é uma curiosidade. Eu não tenho essa resposta, tá? Nem estou pedindo para que vocês tenham, mas para mim isso é um negócio que eu acho que eu preciso estudar melhor, porque como é que pode? O negócio lá no original fala cavalo verde. Aí o tradutor me coloca amarelo. O que passa na cabeça do tradutor fazer uma mudança dessa? Por quê? Sabe por quê? Porque não tem cavalo. Opa, travou o bispo. O cavalo... né? Não existe cavalo verde. Você não vai achar nenhum cavalo verde na humanidade, pelo menos que eu conheça. Tem cavalo amarelo. Oi? Eu nunca vi um cavalo amarelo. O baio. Cavalo baio. Por isso, o cavalo baio. O cavalo baio, ele é amarelado. Ele tem uma tonalidade do bege para amarelado. Do bege para amarelado. A gente chama no mato, na fazenda, de cavalo baio, né? Eu cresci, né, em fazenda. Nossa, como eu amava, né, ir para a fazenda com meu pai. Meu pai tinha uma fazenda lá em Porto Murtinho, lá em Barbacena, né? Lá em Porto Murtinho. Meu pai tinha uma fazenda, nossa, e o Pantanal, cara, a gente viajava, ficava 70 quilômetros da cidade a fazenda, a gente levava 3 horas para chegar na fazenda. Tanto lama, atolava, a estrada horrível. Tempo bom demais, né? Meu Deus, dormia algumas vezes na estrada, o carro atolava, quando meu pai inventava de ir à tardezinha para a fazenda, a gente atolava e tinha que dormir olhando para o céu no chão. Não sei se você já dormiu assim, irmão. Pior coisa do planeta. Tem nada de romântico. Ai, ai. Mas voltando aqui, as traduções, elas são de extrema importância. Eu acho que a dívida eterna que nós teremos para João Ferreira de Almeida, né, que foi usado por Deus aí, homem de Deus. Eu já vi gente falando mal de João Ferreira de Almeida, chamando ele de padre. O cara era pastor, nunca foi padre. Ele veio do catolicismo, mas era pastor, não era nada de padre. Né? Então, dívida eterna que nós temos com João Ferreira de Almeida, né, gente? Diga lá, Robson. Verdade. Nós somos devedores, realmente. Vocês já leram aquele livro... O Livro dos Mártires? Eu recomendo a quem nos ouve, né? Leia esse livro para entender como que pagaram um preço no passado, né, os que se converteram ao protestantismo, que tiveram que enfrentar todo o sistema da época, pagaram um preço altíssimo, queimados em praça pública, foram presos e ficaram, não era dias não, nem meses, anos, para ver se desistiam de seus escritos, de seus ensinamentos. Então, o primeiro desafio dos mártires era suportar a cadeia, e com condições precárias. Adoecia na cadeia, ficava muito mal, muito debilitado, e a ideia do sistema era exatamente debilitar para chegar diante da população e confessar que seus escritos eram mentirosos, que seus escritos eram heresias, e que o sistema é que estava correto. Eu vou usar a palavra sistema para não ter problema aqui. Então, assim, enfrentaram. E João Ferreira de Almeida foi um dos que enfrentou também. Ele foi perseguido, foi ameaçado. E ele traduziu para o português, e nós, todos de língua portuguesa, somos devedores. Com certeza. As traduções elas vão aprimorando, conforme os estudos vão ampliando. Se alguém entrasse
Eu convido vocês, né, que a Sociedade Bíblica do Brasil está aqui em Barueri. Acho que é a sede, né? Deve ter outras filiais Curitiba, no Brasil. Também. Curitiba, né? Filiais, né? Mas eu fui lá, é impressionante o cuidado, o trabalho. Na época que eu fui, eu estava envolvido com o Conselho de Pastores aqui da cidade, foi um grupo de pastores convidados, e eles estavam mostrando, né? Eles têm uma espécie de museu, vai mostrando o histórico, o trabalho, a forma, a tradução, algumas coisas que eles têm guardadas, manuscritos antigos, enfim. É muito interessante, um cuidado, uma dedicação mesmo. E eles estavam muito felizes, na época que eu fui, que eles tinham conseguido fazer uma tradução para uma das tribos indígenas, uma parte da Bíblia. Porque é muito complexo, né? A dedicação e o trabalho é muito grande. Mas nós somos devedores. O João Ferreira de Almeida tem que ser lembrado, sim. E todos nós, acho que quem não teve uma Bíblia, ou quem não tem uma Bíblia, né? Ou atualizada, ou corrigida, guardada na sua casa. Eu tenho as primeiras Bíblias. A minha primeira Bíblia eu ganhei da minha avó. A minha avó que comprou quando adolescente e deu de presente. Então tenho isso, né? Eu tenho uma Bíblia aqui de deve ter uns 130 anos, 140, que era do meu bisavô. Aí o português é difícil de leitura, viu, Bispo? Porque ainda tem aquelas, sabe, PH... Muito ser mudo antes das expressões. Exato. Tá vendo, Kennedy? Por que esses caras são santos? Viu, Robson? O cara é bisneto de crente. Por isso que a gente é pecador de frente desses caras santos, assim. Rapaz, eu não quero tomar a glória, não, mas eu tenho esse privilégio também, viu? Também sou a minha maior herança aqui. A Bíblia está aqui, ela passou de geração para geração. Tem história essa Bíblia. É interessante. Uma vez eu fui numa reunião representando o Bispo João em Porto Alegre, no Conselho de Pastores. Você falou de conselho aí, né? E eles estavam lá na reunião, assim, aquela reunião... Tem parte da reunião de conselho que é um pouco chata, né? Tem a parte bacana e tal, mas tem aquela parte administrativa. E foi numa igreja lá em Porto Alegre, na Igreja Batista, e eu fiquei andando dentro da igreja e a reunião acontecendo. Aí eu vi dois velhinhos falando de uma língua. Eu falei, será que eles estão falando em grego? Que língua é essa? Eu fui chegando perto, e era grego, né? Aí eu, sem educação, como eu sou, falei, com licença, que língua vocês estão conversando? Aí eles, em grego, né? Aí eu falei assim, por quê? Aí ele falou, nós corrigimos as traduções, porque antes de sair uma nova tradução ou uma correção, né, eles me explicaram, tem várias pessoas da Sociedade Bíblica do mundo que fazem a pesquisa, né, e aí eles selecionam, enfim. Era o pastor, o Bispo Hugo deve ter conhecido, talvez o Paulo Renato também, o Bispo Paulo, aquele pastor Moisés, da comunidade evangélica de Porto Alegre, da primeira comunidade, de onde veio Azaf Borba, né, o Moisés e o outro, que eu não me lembro o nome dele agora. E os dois... Erasmo? Isso. Aí eu falei, aproveitei e perguntei para eles assim, vem cá, olha só, tem uma linguagem, uma tradução na Bíblia, que as pessoas escrevem muito sobre esse assunto, e eu não consigo, não enche o meu coração. Será que tem alguma coisa que vocês saibam que eu não saiba? Aí eles falaram, pode perguntar, jovem. Né? Eu era bem mais jovem nessa época, eu perguntei assim, batismo com fogo. É essa tradução realmente? Quando diz lá, serem batizados com o Espírito Santo e com fogo? Porque o tradicional escreve sobre esse fogo, nem escreve, né? O pentecostal fala que é mais poder. O outro diz que é mais poder. O outro só fala que é mais. Que fogo é esse? Qual é a tradução desse fogo? Né? Tem algo que... Porque sempre os livros... E eu perguntei para eles, né? Eu queria fazer muitas perguntas. E eu fiz essa. Aí eles falaram assim para mim, ô, meu jovem, não tem, eles falaram. Não tem. Falou, até hoje, quem escreveu
eles falaram assim, ó, não tem tradução, né? É fogo. Mas o entendimento para eles mais correto daquele fogo foi o Wesley que escreveu, John Wesley. E ele falou, e esse livro ainda não foi traduzido para o português. Eles falaram para mim que aquele fogo, segundo John Wesley, não é batismo com mais poder, com mais unção. É um batismo de amor. É o fogo do amor de Deus pelo homem que nunca se apaga. Sabe? Eu achei aquilo tão tremendo, profundo. Falou, esse fogo que batiza o homem, ele é batizado com o mesmo amor que Deus tem pelo pecador. Quando você for batizado com esse fogo, você vai amar uma pessoa como Deus ama. E você vai querer pregar o evangelho a todas as nações. Só esse fogo, só quem é batizado com esse fogo de amor realmente, leva o evangelho, morre pelo evangelho, né? Vive o evangelho, não desiste do evangelho, não nega o evangelho, porque é esse fogo que nunca, essa chama que nunca se apaga. Né? Foi uma experiência para mim assim muito interessante. Né? Eles falaram, não sei se vocês já ouviram algo parecido com isso, né? Mas eu gosto de fazer perguntas e aproveitei ali, aquilo para mim foi inesquecível, viu? É fantástico essa... Nunca foi ligado. Bispo, falhou. Coríntios 3, né? A internet... Oi, tá falhando? A sua internet está dando uns cortes hoje. Eita, deixa eu trocar aqui. Não, tá Continua aí que eu vou aqui. trocar. Tem uma redundância aí? Fala aí, Bispo, o que o senhor ia falar? Não, para mim, fogo está ligado a 1 Coríntios capítulo 3, que o que... Está cortando, né? Não, agora tá legal. Tá legal. 1 Coríntios capítulo 3 diz que fala que a obra que cada um faz vai ser provada como pelo fogo, pur, né? Que em grego é pur. Para mim sempre foi o fogo de suportar a provação, mas essa interpretação é muito, muito interessante. A partir de agora eu vou usar ela, viu, Kennedy? De Deus essa. Interessante, né? Eles me falaram que foi John Wesley que escreveu em uma das suas pregações, mas não tem... Isso tem uns 20, talvez 15, 20 anos atrás, né? Não sei se tem, mas foi inesquecível para mim, sabe? Aí eu sempre falo, Deus, eu quero esse batismo, mas nesse sentido, desse fogo que nunca vai apagar, mas é o fogo que faz você continuar pregando o evangelho, né? Até o fim, vivendo o evangelho. Né? Esse fogo, eles falaram assim, ó, esse fogo está no coração de Deus, Kennedy. Eles me chamavam de menino, não, menino, esse fogo está no coração de Deus, menino. Eles falavam assim, né? Os dois velhinhos, bem cabelo bem branco, assim. Eu só os vi uma vez, foi só ali, né? Só uma vez. Depois é que me falaram, Kennedy, você estava conversando com Erasmo e com Moisés. Você estava atrapalhando eles, né? Tu é fogo. Eu falei, olha, não sei se eu atrapalhei, mas eu sei que eu aprendi muito hoje ali com eles. Viu? Olha só, outra passagem curiosa, depois vou ver um comentário aqui do chat. Na versão trinitariana, o versículo, o Senhor é meu pastor, todo mundo conhece como, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O original do hebraico, na versão trinitariana, é o que traz assim melhorzinho a coisa, o Senhor é meu pastor e dele não terei falta. O pessoal gosta muito da tradução, nada me faltará. Aí o cara fica pensando na Lamborghini, na mansão, nas férias no Caribe, e entra em crise porque tem alguma coisa que está faltando, e o Senhor é o pastor dele. Né? E o cara, tá faltando, cadê minha Lamborghini? Cadê minha mansão? Né? A palavra, na verdade, a melhor tradução seria: o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. Ou seja, ele não me faltará. Agora, o que ele vai me conceder, ou que a minha competência vai me levar, seria uma outra questão. Você vê como que em algumas traduções, alguns sentidos meio que se perdem. É isso que o Zimmer,
que está sempre conosco aí no dia a dia dos Café com Maná, ele lançou uma pergunta aqui no chat, dizendo assim, Bispo Hugo, nessas sucessivas traduções, não poderia ter havido alguma simplificação de sentidos quando comparado o original em hebraico para o trazido na tradução? Eu acho que por isso que são dois aspectos bem distintos, né? Eu creio que tanto a antropologia quanto a sociologia, deixa eu falar um pouco chique aqui, é necessário quando você vai fazer uma interpretação de um texto. Quando você vai interpretar um texto, você tem que entender qual que era a cultura da época, né? Qual era a sociologia da época, e a antropologia era exatamente se colocar no lugar de, né? Para poder interpretar da maneira correta. Porque, por exemplo, que você acabou de mencionar aí, o Senhor, no caso, Yahvé, né? Yahvé, aí ele não fala é o meu, ele já parte para Hak, que é aquele que apacenta. Ele me apacenta. Aí não tem nada me faltará, só tem a palavra falta, Haser. Escreve com CH, Haser. Tem 3 palavrinhas do versículo original. Então, quando fala, aí que eu digo para você, toda a interpretação que vier, porque a palavra está aqui, é diminuir, decrescer e faltar. É o que significa essa palavra seca. Mas aí, sem a sociologia e sem a antropologia, você pode fazer uma precipitação na tradução, não é mesmo? Então, eu acho que é por isso que é bom você ter várias versões e o original, porque você pode olhar as versões e perceber qual que é o sentido do texto, né? Por exemplo, Salmo 23, que é um salmo que eu amo ele, eu acho ele... Porque para entender o texto, você tem que ler o resto. Né? Porque ele abre o texto, é uma introdução, aí ele vai para o versículo 2. Aí ele diz, o que não faltará? Ele fala de repouso, né? Águas de descanso, quer dizer, repouso, descanso, águas, refrigério da alma. Até agora não falou nada material. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então, são coisas muito abstratas, muito espirituais, e não está muito ligado a material. Aí que ele diz, versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, você vai começando a perceber que o texto, ele se explica no total que ele se apresenta, e não apenas no versículo. Essa que eu creio que o importante é o irmão, a irmã, ter algumas traduções, ter acesso ao original e ler o contexto do texto. Aí você vai ter uma interpretação mais próxima da verdade. Perfeito, bispo. Vamos comentar outra situação aqui, que já que a gente está falando sobre essa questão das línguas originais e as traduções, o bispo agora acabou de fazer uma consulta em público, né, das línguas originais, no caso do texto que eu mencionei aqui. O pessoal às vezes se pergunta, poxa, onde é que vocês conseguem isso aí, né? Como é que vocês sabem disso aí? Vocês falam grego, vocês falam hebraico, vocês falam aramaico? Olha, eu particularmente não falo aramaico, não falo hebraico e não falo grego de forma fluente, por uma questão autodidata e de curiosidade, pesquisa e um pouco de estudo, claro. A gente acabou dominando alguma coisa ou outra aí por conta do exercício do ministério, né? Do exercício do ministério da palavra, da pregação. Então, quando a gente estuda e se aprofunda em alguns temas para poder levar isso para a igreja, ou levar isso em formas de seminário, né? Ou se pronunciar a respeito, a gente acaba a lançar mão de alguns recursos, de algumas ferramentas teológicas que eu considero assim muito importante. O que eu queria aproveitar o tema de hoje, gente, para incentivar nossos irmãos a compreender que essas ferramentas não são próprias dos pastores e dos seminaristas, dos estudantes de teologia. Ela deveria ser uma ferramenta que tivesse na mão de todo crente, porque a regra de fé e prática do crente é a Bíblia Sagrada.
E se ele não for bem versado na escritura, não for bem versado, bem alicerçado na palavra, ele pode cometer erros. E esses erros, né, vamos pegar aí a própria palavra hamartia, né, que é a palavra que é traduzida para pecado, cuja origem dela mesmo, a representação dela seria errar o alvo, né? Onde cada vez que uma pessoa erra o alvo, isso é comparado a um pecado, ou cada vez que a pessoa peca é porque ela errou um alvo de vida. Então é necessário que o crente ele tenha uma boa dominância da questão das escrituras, principalmente nessa checagem. E qual é a ferramenta mais conhecida, né? Qual é a ferramenta mais utilizada? Pastor Kennedy, Bispo Robinson, o que vocês costumam usar para poder ver essa questão de línguas originais? Existe alguma ferramenta recomendável para o nosso ouvinte? Eu uso um aplicativo que traduz, né, que é o Strong, que traduz do hebraico e do grego, mas quando eu olho para isso, eu sei que o grande público não tem tanto acesso, não vai aprofundar tanto assim. Eu considero as versões que tem a revista corrigida, essas versões que a Sociedade Bíblica tem trabalhado hoje, eles têm feito uma atualização bem interessante, sem mudar a estrutura propriamente do texto. Eu considero que tem feito um bom trabalho, e vale a confiança, porque senão a gente vai sempre ter aquela desconfiança. O perigo, acho que não está nem aí. O perigo está nessas novas versões que se adapta para um público específico. Aí é complicado. Se tiver uma adaptação para um público específico que muda o sentido completo da tradução, por exemplo, você tem uma versão Almeida, sei lá, né, uma corrigida ou uma contemporânea, e aí você pega uma outra versão mais nova, na linguagem de hoje, alguma coisa numa versão contemporânea, que muda completamente a estrutura do texto, aí é complicado. Aí a pessoa tem que olhar aquilo, né, porque foi adaptado. E aí pode ter uma mudança significativa. Quando há um erro, quer dizer, os antigos tradutores pegaram lá, porque eles estavam traduzindo, então era do espanhol para o português, não é nem do original. Então, você perde mesmo um pouco. Você está pegando um intermediário, uma língua intermediária para fazer traduções. Perde um pouco. Muda um pouco o sentido, que nem a questão do Salmo 23, muda. Mas não atinge a ideia central do texto. Quem lê o texto e entende o contexto, sabe que aquilo não está falando de finanças. Aquilo está falando da presença que é suficiente, que Deus é suficiente para tudo nas nossas vidas. E Ele conosco, nada nos falta. Ele é aquele que supre emocionalmente, espiritualmente. Então, assim, aquela famosa frase que a gente costuma dizer, né? Texto fora de contexto é pretexto. Aí é que está o problema. Então, esse é o ponto. Mas se fosse usar uma versão aqui, pode usar o Strong, isso é para quem quer se aprofundar mais. Tem bíblias comentadas muito boas. Antigamente, eu tenho ainda aqui, né, a Thompson. Faz tempo que eu não pego essas bíblias, porque os aplicativos facilitaram muito hoje, né? A gente já vai consulta direto no hebraico e vê palavra por palavra, como fez o Bispo Hugo agora. Ele abriu um aplicativo, provavelmente, olhou palavra por palavra, não é isso, Bispo? E fez isso. Chama Strong. Fica mais fácil para pegar o original. Mas a Thompson é muito boa, tem algumas outras bíblias muito bem trabalhadas, comentadas, que são muito boas. É isso aí, né? Eu já vi influencer aí, o pessoal que começa a ficar famoso e parece que é um teólogo profundo, falando mal do Strong. Eu falei, gente, é impressionante, né? Quando você vê o trabalho que o Strong desenvolveu na teologia, além de ser teólogo profundo, né? O cara era um linguista. Aí chega um influencer aí, né, qualquer, alguém que pegou fama, e denigre o trabalho de um homem de anos de trabalho, né? É como a NVI, por exemplo, né? Eu estava vendo esses dias o pastor Luiz Saião, que é da Igreja Batista aqui do Morumbi, homem de Deus, né? Um homem muito sério. Ele que coordenou a tradução NVI, Nova Versão Internacional. Quer dizer, tem que respeitar. O trabalho foi anos e anos e anos e anos, né? Então, é um trabalho respeitável,
né, que tem referência. Pesquisa, é árduo, tem equipe, o negócio é profundo, não é assim, vamos pegar de qualquer jeito e vamos levar, não é bem assim a coisa, não. A coisa é muita dedicação e investimento também. E eu vi assim o pastor Luiz Saião comentando, né, sobre a tradução NVI, ele falava com, não vou falar de orgulho, mas assim, mostrava assim uma satisfação profunda, né, de ter participado dessa tradução, né? Da mesma forma, no Strong, né? Quando alguém veio falar para mim mal, eu falei, estão falando mal agora, daqui a 5 anos vão elogiar. É assim mesmo. Eu uso Strong desde que sei lá quanto tempo que eu uso Strong, eu nem tenho conta. Também não sei nem falar quanto tempo que eu tenho acesso aí. Enriquece o estudo que a gente faz, né? Quando pesquisa no Strong, é uma coisa mais profunda, e aí conseguimos passar um sentido, né, mais enriquecedor, talvez, que amplia um pouco a coisa. É muito bom. Eu entendo que, para quem quer estudar profundamente, não fazer aquela leitura corrida, mas olha, eu quero entender melhor. No caso do Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos. Às vezes o texto ele é repetido nos 4 evangelhos. Então, quem estuda a Bíblia tem que aprender a olhar todas as passagens que se comenta a respeito. Aonde aquela palavra, por exemplo, o bispo pegou uma palavra aqui, né, fogo. Onde ela aparece mais na Bíblia? Com aquela origem de palavra do grego, né? Se é Novo Testamento, do grego. Onde mais aparece? E que sentido essa palavra dá para aquele versículo, para aquele texto? Muda o sentido de outros locais onde se pesquisou? Isso é importante. Aprofunda, né? Com certeza. Eu vejo as pessoas mais interessadas no contexto original da palavra, né? A internet, os aplicativos facilitaram o acesso. Eu também sou fã do Strong, uso o Strong, né? Uma vez eu conheci o Russell Shedd. Vocês conheceram ele? Eu conheci pessoalmente. Também tive a oportunidade de ouvi-lo pregar. Isso, eu também, na Igreja Batista em Madureira, no Rio de Janeiro, né? E ele é filho de missionários, né? Os pais dele foram missionários, e ele contou que fazia universidade americana, e olha só, bispo, naqueles avivamentos que aconteciam nos Estados Unidos, né, que eram feitos em grandes universidades, tinha aqueles estados de beisebol, né? Diz que uma pessoa orou anos para que todos os alunos fossem assistir um culto. E o propósito daquela pessoa é que daquela universidade saíssem 100 missionários para o mundo, com mais de 1.000 alunos. E ele, ainda muito descrente, os pais missionários, ele não entendia bem, ele muito jovem, sentou no lugar mais alto do estado de beisebol e mais distante do altar, né, possível. E ele contou que aquele culto durou 7 dias, porque começou a chegar pessoas dando testemunhos, né, do mundo todo, falando da obra redentora, falando da cruz, falando dos povos, das nações que precisavam de missionários, enfim, e tal. E ele começou a lembrar do pai dele, e, enfim, resumindo, ele se tornou um dos 100, né, e veio para o Brasil. Aí eu lembro ele falando sobre isso, eu, muito novo, convertido na fé, ele é aquele americano altão, assim, né, grandão, e aí quando ele sai, eu vejo que ele está sozinho, eu de novo, curioso, mal educado, consigo chegar perto dele, né? Ô, pastor, tudo bem? Sou Kennedy, sou lá de Anchieta, posso te fazer uma pergunta? Ele, pode, meu filho. Falei, o que é ser um pastor? Você falou isso aqui, eu também quero ser um pastor um dia. Ele falou, você quer ser um pastor, meu filho? Eu falei, quero. Olha o que ele falou para mim. Então, tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer contigo. Eu falei, é mesmo? É maravilhoso, Kennedy. Ele falou, você tem o nome de americano, então se prepare, tudo. Você vai pregar para multidões, você vai orar, mas também você vai ser perseguido, também você vai ser crucificado, também você vai ser rejeitado, também você vai ser traído. Foi outra lição que eu nunca mais esqueci, tá?
Vamos botar isso aí, 1989 deve ter sido isso. Ele falou, você ainda quer ser pastor? Porque é isso que é ser um pastor, é continuar pregando, já sabendo que vai passar por tudo isso. Ele falou assim, mas é maravilhoso, é grandioso, nunca desista, porque vale a pena, e porque através de você, imagina quantas pessoas vão estar na eternidade, pessoas que ouviram as suas pregações. Ele me fez sonhar assim, sabe? Ele foi falando, Kennedy, eu não sei quantas pessoas eu vou encontrar no céu que um dia vão poder me falar, eu me converti te ouvindo pregar. Pensa nisso, meu filho, não desiste, não para. Ele começou a incentivar assim, ele foi ficando, né? Só olha para isso, não olha para o que vai acontecer, olha para isso, não para de pregar e tal, e sabe? Assim, aí ele falou desse aspecto, mas depois ele falou, olha para a eternidade, olha para o céu. Então, você que está me ouvindo agora, que tem esse desejo no coração de ser um pastor, eu creio que Deus chamou a todos para pregar, e não desista, não para, não fecha a tua célula. Se você fechou, abra, em nome de Jesus, reabra, né? Não falte ao culto, vai para a igreja, fala com o seu pastor, com o seu bispo, olha, eu quero pregar mais, eu também quero levar pessoas para o céu, também quero ser um agente de salvação, que é maravilhoso, e leia a palavra, coma da palavra, a palavra, ela te alimenta, ela te fortalece, ela te abençoa, ela cura, ministra a palavra, não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, né? Seja literal, mas pregue a palavra de Deus, pregue, viva, pregue com a sua vida, de todo o coração, em nome de Jesus. Já aproveitando aqui que é os minutos finais, já vou me despedindo já, tá? Tá, joia. Pessoal, será que dá tempo ainda? E a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica, hein? A Bíblia Católica tem mais livro que a nossa? Como é que é isso aí? Tem mais livros, né? Eles têm os livros apócrifos no Velho Testamento. O Novo Testamento. O que é um apócrifo, bispo? Explica para nós aí. Essas coisas teológicas, né? São os livros que não couberam no cânon bíblico, né? Porque quando foram definir quais eram os livros canônicos, né? O cânon é vara de medir, livro que quando surgiram, não vai dar tempo, não vai dar tempo, porque já falta só 3 minutos. Amanhã a gente pode até continuar para fechar esse assunto e falar o tema de amanhã. Mas pode usar os 3 aí, só para fechar mesmo. Quando a gente olha os livros canônicos, né, fechados, quando foi elaborada a Septuaginta foram 70 anciãos rabinos que fecharam o Velho Testamento. Houve uma divergência, né, sobre quais livros entrariam e quais livros não entrariam. E isso foi, toda vez que a Bíblia foi sendo definida como canônica, havia um conflito sobre quais livros seriam escolhidos como santos, canônicos, né, como inspirado por Deus. Por isso que há essa divergência. E os evangélicos, eles passam a adotar uma Bíblia onde os canônicos retiram esses livros apócrifos, né? Esses livros que são adotados pela Igreja Católica. Macabeus, lá tem, entre outros, né? Judite, Baruque, Terceiro Reis, entre outros. Então, são como... Mas eu creio que... Um pedaço de Daniel, viu, bispo? Um pedaço de Daniel, final do último capítulo de Daniel, que fala sobre Susana, Abel e o dragão, também é um trecho apócrifo. Né? É verdade, né? Eu nunca li. Assim, sinceramente, não sei se o Robson já leu. Robson, já leu? Esse aí leu. Não, eu li o livro apócrifo de Enoque, né? Um pedaço também, muita coisa ali e tal, mas é delicado esse assunto, né? Fecharam, eu entendo que o que foi fechado tem permissão de Deus, e é para nós, e é o que foi revelado. Ficar correndo muito para fora disso realmente confunde as coisas. Vai acabar achando chifre em cabeça de cavalo, não vai não? Vai achar, sem dúvida. Até isso, né? Eu estava ouvindo uma pessoa muito experiente, ele é um especialista em grego e hebraico, catedrático, mas assim, ele vai falar que antes da Babilônia, e aí ele vai comparar os textos antes da Babilônia e depois da Babilônia que juntou, né? Formou esse concílio que traduziu.
o que era inspirado e o que não era inspirado. Você ouve uns caras assim, você fica meio assim, né, abalado, você fala, meu Deus do céu, né, eles começam a criticar essa mudança que houve. Então, mantenha-se no que foi inspirado, que eu acho que esse é o ponto. Maravilha. Gente, deu o nosso tempo. Grande abraço aí. Abraço que o Denis. A gente tem que falar um pouco mais sobre as heresias, né? As heresias bíblicas, né? Os hereges atuais, né? Pois é. Podemos falar amanhã, né? Já deixa o tema, então, né? Continuamos esse assunto e já entramos em heresias. Podemos entrar em seitas e heresias. Pronto. O tema fica para amanhã. Seitas e heresias. Amanhã é o lombo vai arder, hein, cara? Abraço, Denis. Abraço para todos. Denis, obrigado, meu querido. Abraço a todos. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igual.